Olá, vamos dar continuidade aqui ao estudo do Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia aí no capítulo 1. Vamos ver onde paramos ontem, né? Paramos no versículo 31. Então você pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Tá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Vamos dar continuidade a essa meditação da palavra de Deus, né? Com o objetivo sempre de conhecer a Deus. O objetivo de acercarmos mais a nossa vida a Deus, não é verdade? Por isso é importante ler as Sagradas Escrituras, tá? Agora, se você ainda não pegou do princípio, eu te aconselho, se inscreve aí no meu canal e busca a parte 1, né? Essa de hoje já é a parte 3. Então, se você não assistiu ainda a parte 1 ou a parte 2, dá uma pausa nesse vídeo agora e vai lá e assiste a parte 1, depois a parte 2 e aí a parte 3, que é de hoje, tá bem? E aí você vai pegar a sequência e vai entender melhor, porque para entender a palavra de Deus a gente tem que pegar desse princípio, né? Conhecer realmente o que o Espírito Santo quis dizer através do apóstolo João, porque estamos estudando o Evangelho de João, tá? Então no versículo 32, diz assim: e João testemunhou dizendo, né? Esse João aqui é João Batista, né? O maior de todos os profetas. João Batista testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Isso foi quando? Quando Jesus se acercou a João Batista, ali no Rio Jordão. João Batista estava batizando as pessoas que estavam arrependidas dos seus pecados. Jesus foi ali para se batizar. Agora, Jesus não foi ali se batizar porque ele tinha um pecado. Inclusive, o próprio João Batista não queria batizar Jesus. Ele mesmo disse, né, eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Mas Jesus falou que era necessário para dar o exemplo, para cumprir, né, com a palavra de Deus. Não é verdade? Jesus foi obediente em tudo. Mesmo não tendo pecado, ele foi lá e se submeteu ao batismo, né? Mais uma vez mostrando a humildade que ele tinha, né? E aqui o apóstolo João, ele disse: viu o Espírito. Que Espírito é esse? Esse Espírito é o Espírito Santo, porque está escrito aqui com letra maiúscula. Sempre que você lê na Bíblia Espírito com letra maiúscula, se está referindo ao Espírito Santo. Agora, quando você lê Espírito com letra minúscula, aí você tem que ler o texto, né, para saber de que tipo de Espírito o autor está falando, né? Isso é importante ler o texto. Aqui sabemos que era o Espírito Santo. João viu o Espírito Santo descer do céu como pomba. Ele não viu uma pomba, ele viu o Espírito Santo descer do céu em forma de uma pomba, como se fosse uma pomba, né? E pousar sobre ele, ou seja, sobre Jesus. Aqui, João dando testemunho do que ele viu. E ele diz aqui no versículo 33, eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Que forte, né? Então, João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus
testificando, porque aquele que tinha falado para João batizar com água, também falou que o Messias, quando aparecesse o Messias, o Cristo, ia acontecer isso, né? Ele ia ver o Espírito Santo descer sobre ele, né? Então aqui João dando testemunho de Jesus, confirmando, ele mesmo fala aqui no versículo 34, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Mais uma vez confirmando, Jesus não foi um profeta, Jesus não foi um homem iluminado, né? Jesus, não tem como comparar Jesus com Maomé, com Buda, com qualquer outro ser humano, com qualquer outro profeta, com qualquer outro apóstolo. Não, Jesus é Deus, né? Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então Jesus não foi simplesmente um profeta, um ser iluminado. Ele realmente é o Filho de Deus. Por isso toda a honra e toda a glória deve ser dada única e exclusivamente a Ele e a ninguém mais, né? No versículo 35 diz: no dia seguinte João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Mais uma vez João se referiu a Jesus como o Cordeiro de Deus, né? Como já explicamos no vídeo anterior, que Jesus ele veio com o objetivo, ele se fez carne para poder ir à cruz e fazer o sacrifício pela nossa salvação. Pela nossa salvação, não é certo? Então por isso que ele foi como um cordeiro ao matadouro. Ele fez o sacrifício por nós. Então todo aquele que crê no sacrifício do Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados e o segue e o obedece, essa pessoa recebe a expiação, ou seja, o perdão dos seus pecados. Não importa quem foi, o que fez, aonde esteve, há salvação para todos. Desde que a pessoa reconheça que é pecador. Porque muitas pessoas, elas falam assim, não, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu procuro ajudar todo mundo, mas isso não tira o seu pecado. Por mais que você se julgue ser uma pessoa boa, mas mesmo assim é um pecador. Todos nós somos pecadores, merecedores do castigo eterno, né? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte eterna. Então nós seremos salvos não por boas obras, mas seremos salvos pela expiação, pelo sacrifício que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, fez por nós na cruz. Essa é a parte central do Evangelho. Essa é a parte mais importante da Bíblia. O sacrifício, né, do Senhor Jesus na cruz. Porque através disso somos salvos. E a sua ressurreição, né? A parte mais importante do Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso ele fala aqui, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes. Então, os discípulos de João começaram a seguir a Jesus. O que vocês estão procurando? Jesus perguntou para os discípulos, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre, mestre. Ou seja, Jesus viu nesses discípulos que eles estavam buscando conhecer mais a Deus, conhecer Jesus, estar perto de Jesus. E esse deve ser o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui, estudando a Bíblia, não é para ter mais conhecimento bíblico ou falar que nós conhecemos a Bíblia mais do que outra pessoa. Não. O objetivo aqui é se acercar a Deus, conhecer a Jesus, enchermos a nossa vida do Espírito Santo.
Por isso Jesus fez essa pergunta: o que vocês estão procurando? Né? Quando esses discípulos de João se acercaram a Jesus, ele disse: o que vocês estão procurando? E essa pergunta ele faz para cada um de nós também. O que você, por exemplo, que está vendo esse vídeo, o que você está procurando? Você está buscando a Deus por quê? Você está buscando a Jesus por quê? Simplesmente porque você quer ter mais conhecimento bíblico? Ou você quer receber algum milagre, alguma bênção? Ou porque realmente você quer conhecer a Deus de fato, de verdade? Então, a maneira correta, a função correta de buscar a Deus deve ser essa: conhecer a Jesus, tá bom? E você vê que eles falaram Rabi, que significa mestre. Onde mora? Onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então temos aqui um horário específico. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo, ungido, né? Então, o irmão de Simão, que era André, irmão de Pedro, até esse momento ele ainda não era chamado Pedro, né? Ele era chamado de Simão. André então falou: nós achamos o Messias, nós achamos o Cristo, né? E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, Jesus olhando para Pedro disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro, tá? Cefas quer dizer Pedro. Então Jesus aqui mudou o nome de Simão para Pedro. Por que Jesus mudou o nome? Quando você lê a Bíblia, você observa que várias vezes Deus mudou o nome de algumas pessoas, né? E essa mudança de nome tem um significado. Essa mudança de nome significa mudança de vida. Deus não muda o nome simplesmente por mudar. Cada nome tem um significado, não é verdade? Por exemplo, Cefas, Pedro, significa pedra, rocha. Então, Jesus como que estava falando para ele: olha, você vai ser como uma pedra, você vai ser como uma rocha, você vai fazer parte do meu evangelho, você vai fazer parte da minha construção, né? Por exemplo, quando vamos construir, antigamente principalmente, quando se ia construir uma casa, colocava uma rocha e se construía a casa em cima da rocha, né? Então Jesus estava dizendo para Pedro que ele, não somente ele, mas todos os apóstolos, eram como uma rocha, eram como uma parte principal, importante, dessa grande obra, dessa grande construção, que é o reino de Deus. E cada um de nós, somos uma pedrinha. Inclusive no livro de Apocalipse, está escrito que nós, que somos salvos, que seremos salvos, também receberemos um nome novo no céu, né? E receberemos uma pedrinha branca, né? Essa pedrinha branca representa então Jesus na nossa vida. Representa que nós somos parte dessa grande obra, esse grande reino que é o reino de Deus, daquilo que Deus tem preparado para toda a eternidade. Cada um de nós é uma pecinha, né? É um tijolo, podemos dizer, da obra de Deus. Todos somos importantes para Deus. Todos temos um significado, todos temos uma importância. Ninguém é descartável. Todos são importantes. Quando Deus chama uma pessoa,
é porque ele já tem um propósito para esta pessoa. Então, por isso que ele mudou aqui o nome de Simão para Cefas, ou seja, para Pedro. No versículo 43 diz: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Né? Aqui ele já encontrou, Jesus foi ao encontro de outro discípulo. Jesus resolveu ir à Galiléia, encontrou a Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então aqui, Filipe já estava dando testemunho de Jesus. Já estava falando para as pessoas que o Messias havia chegado. Ele foi e falou para Natanael. Né? Disse para Natanael: olha, nós achamos aquele que Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então aqui podemos abrir também um parênteses e falar o seguinte: todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, Moisés e os profetas, todos eles falaram que o Messias chegaria, que o Cristo viria. Eles não sabiam quem era, eles não sabiam quando, na verdade, o Messias viria, mas eles sabiam que viria. E até que Jesus chegou e ele foi identificado, né? Da mesma forma que Jesus veio a primeira vez, ele virá a segunda vez, né? E essa segunda vinda agora de Jesus, ele já não vai vir mais para pisar nessa terra. Ele vai vir para arrebatar a igreja, que a Bíblia chama de arrebatamento. Em outra oportunidade, nós podemos falar aqui sobre o arrebatamento da igreja, que será a segunda vinda, vamos dizer assim, de Jesus. Ele vai vir como um raio, vai levar a igreja e aí vai começar a grande tribulação. E esse é um tema bem importante, mas que não vai dar tempo de falar aqui agora, tá? Mais para frente, em outro estudo, podemos falar desse tema. Mas o importante é dizer que eles identificaram que Jesus era o Messias. Por isso ele fala: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então todo o Antigo Testamento fala de Jesus, né? Você vê a importância do Senhor Jesus. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: venha ver. Então Jesus, ele veio de Nazaré. Nazaré era um lugar simples, um lugar pobre, um lugar pequeno. Por isso, um lugar, assim, vamos dizer, desprezado, né? E o ser humano gosta de julgar pela aparência. Por isso muitos são enganados, porque os enganadores, os lobos, eles vêm com uma linda aparência e assim conseguem levar as pessoas que se deixam levar pela aparência. Por isso que nós não devemos deixar-nos guiar pelas aparências. Ah, é bonito, se veste bem, fala bem, é rico, tem dinheiro, conquistou isso, conquistou aquilo, arrasta multidões. Tome cuidado com isso, porque os falsos profetas, eles conseguem enganar dessa maneira. Você vê que Jesus, ele não veio com visível aparência, com roupas caras, com roupas finas, com ouro, com prata. Ele não veio de uma cidade importante, de uma família rica. Ao contrário, né? Nasceu de uma menina, praticamente, né? De uma jovem pobre, Maria, em Nazaré. Então aí mostra a humildade, né? A humildade, não que pobreza seja humildade, mas para nos mostrar que não devemos seguir pela aparência.
né? Não estou dizendo que seja errado a pessoa ser rica, seja errado a pessoa ter dinheiro, nada disso. Existem muitas pessoas ricas que são humildes, como também existem muitas pessoas pobres que são orgulhosas, né? Mas geralmente as pessoas se deixam levar pela aparência exterior, né? E Deus quer que nós venhamos ver o interior, não o exterior, tá bem? O interior é mais importante do que o exterior. Isso é importante entender. Então, Natanael falou isso, né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu, venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Ou seja, aqui Jesus elogiou a Natanael, porque Natanael estava sendo sincero, não estava sendo hipócrita. Ele não estava falando algo para agradar, ele estava falando o que ele pensava, né? E isso é uma qualidade. Claro que muitas pessoas não gostam da sinceridade, né? Gostam de maquiar, gostam de fingir. E Natanael não era assim, Natanael falava a verdade, né? Por isso que Jesus disse, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então, houve um momento que um momento que Natanael, ele estava sozinho debaixo da figueira e alguma coisa aconteceu ali, né? Talvez alguma experiência com Deus, uma oração ou algo. Ele estava aí sozinho e Jesus falou para ele assim, ninguém tinha visto essa cena, mas Jesus falou para ele, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Você vê que quando Jesus revelou algo sobrenatural, né? Porque ninguém o tinha visto ali, mas Jesus, que sabe tudo, Jesus sabe o passado, o presente e o futuro, porque Ele é Deus, Ele sempre existiu e vê tudo, escuta tudo, sabe tudo, Ele conhece o nosso coração, o nosso pensamento. Então Ele deu essa palavra para Natanael, para que Natanael pudesse então crer, né? Podemos dizer assim. E foi aí que ele disse, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui Jesus deu essa palavra forte, maravilhosa para Natanael, né? Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Quer dizer, só porque eu te revelei algo da sua vida, você crê? E temos que tomar cuidado, né? Porque hoje em dia tem pessoas que elas se deixam levar muito pelo sobrenatural, né? E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a gente tem que crer pelo que está escrito na Bíblia. Ou seja, eu não preciso ver algo sobrenatural, eu não preciso de um profeta vir revelar minha vida, eu não preciso de um sonho, de uma visão, né, de ver um anjo. Não, eu creio na palavra de Deus. Porque quando eu leio a Bíblia com sinceridade, o Espírito Santo confirma com o meu espírito. Né? Então, isso é suficiente para a pessoa crer.
Mais bem-aventurados são aqueles que não veem e creem, disse Jesus, né? E Jesus, ele acrescentou, pois você verá coisas maiores do que estas. Em verdade, você vê. Por que ele usa essa palavra em verdade? Confirmando, né? 2 vezes. Em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Né? O Filho do Homem é Jesus. Então eles iam ver ainda coisas maiores, né? Coisas sobrenaturais. E nós também vamos ver. Um dia nós vamos ver a Jesus. Um dia nós vamos ver a glória de Deus. Não temos nem ideia do que Deus tem preparado para nós. Isso é importante a hora confiar, permanecer fiel ao Senhor Jesus. Tá bom? Então hoje, nesse momento, terminamos aqui o capítulo 1. Amanhã, se Deus nos permitir, podemos começar já o capítulo 2. Tá bom? Vai acompanhando aí, vai meditando, e seguramente que através desse estudo do Evangelho de João você vai conhecer ainda mais o Senhor Jesus. É uma oportunidade, tá? E se você quiser, você pode compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer, não é verdade? A palavra de Deus. Você pode se inscrever no canal, você pode dar o like, e assim o próprio YouTube também pode mandar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Bom, que Deus abençoe. Vamos terminar essa meditação, como sempre, fazendo uma oração pela sua vida e agradecendo e adorando a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos neste momento uma vez mais, e te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, porque o Senhor está se revelando a nós. E se essa pessoa ela está vendo esse vídeo, está acompanhando, está se interessando, é porque o Senhor está tocando nela, meu Pai. Porque aqueles que desprezam é porque não foram tocadas pelo teu Espírito. Mas aqueles que valorizam estão sendo tocados e seguramente estão sendo purificados, lavados, cheios do Espírito Santo e direcionados à santidade, a conhecer o Senhor mais e mais. Meu Deus, eu também te peço por cada pessoa, se tem alguém que está passando por um problema, uma luta, que o Senhor também venha dar sabedoria, forças e ajuda para esta pessoa, meu Pai. Consagramos a nossa vida, entregamos toda a nossa vida nas tuas santas mãos. E receba uma vez mais toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Então tá bom. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Aí vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus.